Williams precisa mudar a filosofia, Mercedes está ainda querendo vitórias em 2025, Toto Wolff sente falta de Christian Horner e Supermotor Ferrari 2026. Sim, já estamos nesse ponto do Supermotor Ferrari, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tem vários jogos e gift cards lá na Instant Game, inclusive grandes lançamentos, entre pelo link na descrição, não perca a oportunidade. Tem o Le Mans Ultimate também, que vocês estão gostando bastante, então entra pelo nosso link que você não vai se arrepender. E tem camisetas, moletons, polos, 100% algodão, não encolhe lá na Paddock BR. Cupom Ressaca Motor para desconto frete grátis, entra pelo nosso link aí na descrição também. Amigos, vamos então aqui falar mais um pouquinho sobre Fórmula 1 nesse período sem corridas, começando com a Williams, que precisa mudar a sua filosofia de acordo com o Carlos Sainz. Sainz que chegou na equipe em 2025 e está performando abaixo do esperado, ele fala muito sobre a adaptação não somente do estilo do carro, mas ao motor, que é uma coisa que o Hamilton também está falando, né, nessa mudança que eles tiveram grande de motores. E aí o que nós temos aqui é o seguinte, ele tem salientado a necessidade de uma mudança de filosofia no design do carro para 2026, dado que o desempenho atual é inconsistente em pistas com curvas mais longas, evidenciado, por exemplo, na Hungria. A equipe tem dificuldade em manter o downforce nessas condições, ao contrário do bom desempenho em circuitos com retas longas e curvas fechadas. Então Sainz está esperando que o seu feedback seja crucial para desenvolver um carro mais versátil, competitivo para 2026, uma vez que 2025 já não deve ter grandes atualizações. Então Sainz identificou os problemas do carro e tem falado com a equipe. Um ponto muito importante aqui de salientar é que o Carlos Sainz tem um histórico muito interessante de quando ele chega numa equipe, a equipe tende a melhorar na temporada seguinte, ela tende a ter um resultado melhor no campeonato na temporada seguinte. Então é um piloto que agrega, é um piloto que desenvolve. Eu já disse aqui que o defeito do Sainz é ele não ter a velocidade de um Leclerc da vida, porque todo o resto parece ser um pacote muito completo. É um piloto inteligente, de bom feedback técnico, tem uma visão de corrida muito apurada, sabe fazer boas estratégias durante a corrida, tem uma boa capacidade de ataque e defesa, é um piloto muito capaz e rápido, só que não rápido o suficiente para ser considerado um material de campeão mundial como um Leclerc da vida, um Russell, etc. Então falta esse pouquinho a mais de velocidade pura e nisso eu espero que a Williams consiga ajudá-lo para 2026, uma vez que terá um motor Mercedes, que é um motor tido aí como o principal. Mas vamos ver, eu quero saber a sua expectativa sobre a Williams e o Carlos Sainz aí nos comentários. Falando agora de Mercedes, eles estão confiantes que vão lutar por vitórias ainda nas últimas provas de 2025. A retirada da suspensão da atualização que não deu certo gerou um impacto positivo na equipe, com um resultado já melhor para o George Russell imediatamente e também no ânimo da equipe. O Andrew Chauvelin admitiu que a suspensão revisada realmente foi um erro, não melhorou o ritmo do carro e ainda comprometeu a confiança dos pilotos em curvas de alta velocidade. Por isso, tanto Antonelli quanto Russell reclamavam muito dessa confiança, dessa entrada do carro nas curvas. O carro não estava funcionando muito bem, na verdade, na entrada, no contorno e na saída. E agora que o foco está em 2026, eles esperam que uma situação como o Canadá aconteça novamente e possam brigar por vitórias. É difícil? É muito difícil. A gente sabe que a McLaren está nadando de braçadas e a Mercedes tem sido uma equipe inconsistente ao longo da temporada. Mas é legal ver que pelo menos estão com a mentalidade de vamos para cima, vamos lá, porque a briga pelo segundo lugar nos construtores está em aberto e Mercedes, Ferrari e Red Bull vão brigar bastante. Acredito que mais Ferrari e Mercedes vão brigar bastante por essa premiação. Me fala aí se você acredita que a Mercedes pode conseguir essa vitória. Permanecendo na Mercedes, tem uma entrevista bem legal do Toto Wolff, que ele já falou sobre o Christian Horner, eu já trouxe aqui para vocês, dele falando, por exemplo, que o Horner é um cara que o seu histórico diz por si só a capacidade dele, o quão bom ele é, e ele repete isso nessa entrevista, mas um ponto aqui chamou a atenção. Ele fala que sente falta sim do Christian Horner, porque Horner era um dos dinossauros, era um dos grandes protagonistas do elenco da Fórmula 1, e gerava uma batalha muito intensa, e eles tiveram uma batalha muito intensa por pelo menos 12 anos. Então Wolff está se sentindo um pouco solitário, de acordo com as próprias palavras dele. Ele não está tendo aquele cara que vai fazer com que ele acorde querendo tomar alguma decisão ou alguma coisa diferente. Ou seja, ficou muito estável. E essa coisa da rivalidade é sempre muito curiosa, uma vez que pilotos também passam por isso, né? O Alonso passou isso com o Schumacher. Depois que o Schumacher aposentou, o próprio Alonso falou que estava sentindo um vazio ali, e aí ele ficou feliz quando o Schumacher
Schumacher voltou em 2010. A falta de uma rivalidade tira um pouco do brilho, né, da gana da pessoa. E isso acontece com pilotos e também com chefes de equipe, como estamos vendo. O Toto Wolff se sentindo um pouquinho mais solitário, uma vez que o grid ficou muito comportado agora. O Zac Brown falou sobre isso, nós também trouxemos aqui recentemente, inclusive foi capa de um vídeo recente, de que o Christian Horner jogava sujo e que agora com o Lohan Mackes as coisas serão muito mais fáceis de lidar com a Red Bull. Então tirou muito daquela disputa política mais ferrenha, daquele bastidor mais conturbado da Fórmula 1. O Christian Horner entregava esse entretenimento. Agora a gente não deve ter com tanta frequência, porque os outros chefes, CEOs, são muito mais tranquilos de lidar do que o Christian Horner, que é um cara que foi forjado por Briatore, por Jean Todt, por Frank Williams, por Ron Dennis. Então ele tem uma mentalidade muito mais antiga de gestão e de como lidar com esses bastidores do que os caras mais novos. Me fala aí se você acha que o Christian Horner está fazendo falta para criar um caos nesse cenário da Fórmula 1. Vamos agora falar de Ferrari. Pois bem, tem uma matéria aí embaixo que eu acho que a gente vai explorar bastante essa matéria, tá? Nos próximos vídeos, porque tem muita informação boa. Vem lá do Fórmula 1 no Análise Técnica, que é um portal italiano que segue de perto a Ferrari, e eles fazem análises muito boas. E na parte que nós queremos falar agora é o seguinte: a Ferrari está trabalhando em silêncio no seu motor, e isso é um fato, nós realmente não estamos vendo grandes coisas sobre o motor 26 da Ferrari, até porque o regulamento 26 está passando constantemente por alterações, e até julho já foram 13 alterações em 2025. Só para você ter uma noção, né, de como esse regulamento 26 está sendo um belo de um problema, mas a Ferrari está trabalhando em segredo porque ela não quer repetir o que aconteceu em 2014 de ter tido um motor pífio, ridículo, motivo de piada. E a matéria está colocando o seguinte: a Ferrari está trabalhando num super motor para 2026. A equipe realmente está muito focada no desenvolvimento do motor para entregar algo fora de série. A Mercedes, de acordo com os rumores, continua sendo a principal candidata a ter o melhor motor, mas essa informação da Ferrari acaba gerando aquela pulguinha atrás da orelha. Será que a Ferrari vai surpreender? Vai chegar com tudo? Vai chegar ali com um motor fora de série? Seria muito legal você ter Ferrari e Mercedes brigando lá em cima, não somente uma, né? Se a gente tiver pelo menos 2 motores de alta qualidade, vai ser muito legal, porque assim você aumenta o escopo de equipes também, tendo uma disputa mais direta, mais franca, seja na frente como também no meio de pelotão. Eu fiquei animado, espero que seja verdade, só que é aquele período que a gente tem sempre que alertar vocês, né? Lembrem-se que tudo relacionado a 2026 é tido como um rumor, e a Ferrari é uma equipe que todo ano, não importa se ela tá bem ou se tá mal, vai ter rumor vindo da Itália falando que ela tá um segundo mais rápida, que ela tá com super motor, com super carro. Foi assim durante todos os anos em que a Ferrari não tem vencido e vai continuar sendo. Então tenha isso em mente, fique com um pezinho atrás, mas também criando uma certa expectativa, porque, querendo ou não, nós queremos ver os carros de 2026 numa boa temporada, contrariando as expectativas negativas, por enquanto, desse regulamento. Mas me fala aí a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!